Senhor, eis o teu filho diante do Senhor, e eis o teu povo diante do Senhor. Nós estamos aqui com um propósito apenas: louvar ao Senhor à medida que nós ouvimos o Senhor falando conosco. Ó Deus, nós oramos como seus profetas e grandes homens de Deus oraram ao longo da história, pedindo para que o Senhor rasgue os céus e desça sobre nós e fale poderosamente a sua palavra no nosso meio, que corações de pedra sejam quebrados, que corações quebrantados sejam aquecidos, que haja conversão esta noite através da sua palavra, e que os seus filhos e filhas te amem mais do que tudo através da sua palavra que vem até nós. O Senhor promete que a sua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual o Senhor a enviou. E é confiando nesse texto de Isaías que nós suplicamos ao seu Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, que ilumine a mente, o coração e as palavras do nosso irmão, e ilumine a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, para que todos nós possamos te obedecer nesta noite, seja pregando a sua palavra de forma fiel, seja ouvindo a sua palavra de forma fiel, para praticar todo o conselho do Senhor. Nós somos miseráveis pecadores, e é apenas a voz do Senhor que nos dá vida e que nos coloca no caminho santo do Senhor. Portanto, nós cremos que o Senhor cuida do seu povo, que o Senhor não deixará de atender essa oração, por causa de Cristo Jesus e dele somente. Que o Senhor seja louvado, engrandecido, exaltado, que haja, ó Deus, um senso no nosso meio da grandeza e da santa presença do Senhor. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Já vamos abrindo as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 12. Os irmãos sabem que durante todo este ano nós estamos meditando em todos os versículos desta carta maravilhosa que Deus deixou para cada um de nós, a carta aos Hebreus, e nós já estamos encerrando. Lá para o fim do ano a gente termina todos os capítulos de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Este dia e o nosso culto está sendo especialmente alegre hoje, porque nós temos mais uma princesinha entre nós. Então, logo mais nós iremos apresentar a Catarina. Mas, como todas as pregações em Hebreus, as Escrituras vão, como uma espada, dilacerar os nossos corações mais uma vez, para que assim nós podemos ter mais alegria no Senhor. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 18 até o verso 29. Todos acharam? Após a leitura, irei dizer: esta é a palavra do Senhor, e todos aqueles que acreditam respondam com um sonoro amém. Então nós iremos orar mais uma vez. Hebreus 12, a partir do verso 18 até o final do capítulo, diz assim: ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas e à tempestade, ao ruído da trombeta e ao som das palavras que os que as ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegados ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, a incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registradas nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel.
Cuidado para não rejeitardes aquele que fala. Porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, que é Moisés, muito mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez mais abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez mais, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo o reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, uma vez mais nós suplicamos que o Senhor fale a sua palavra aos corações de todos nós. Nos console, nos exorte, nos discipline, ó Deus, e nos transforme à imagem e ao caráter do seu Filho Jesus, que está neste momento à sua direita, orando por todos nós. E falando conosco, ó Deus, pelo seu Espírito, coloque o seu temor sobre os nossos corações, para que nós venhamos a te adorar de forma agradável, ó Deus, em espírito e em verdade. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a passagem diante de nós, ela é uma das mais importantes de toda a carta aos Hebreus, e ela é conhecida como o clímax retórico da carta aos Hebreus. E ela tem esse nome de clímax retórico porque ela tem a última advertência de toda a carta, que é uma carta-sermão, como nós já vimos. Ao longo da epístola nós vimos várias exortações, como se fossem placas gigantes gritando para nós: cuidado, não se desviem. E nós chegamos ao último aviso desse pastor, escrevendo no primeiro século, dizendo: cuidado para que vocês não se desviem. E para nós entendermos um pouco melhor este parágrafo dessa carta, irmãos, resta nos lembrarmos brevemente o contexto da carta. Os irmãos se lembram que o Império Romano, o império da época que o pastor escreveu essa carta aos Hebreus, era um império muito pluralista, muito parecido com a nossa era pós-moderna. E pluralista porque o Império Romano, ao ir conquistando todos os povos ao seu redor e alargando as fronteiras e conquistando mais etnias, eles permitiam que os povos praticassem as suas invenções culturais e, acima de tudo, que eles permanecessem em suas próprias religiões. Então não era como os antigos impérios que forçavam os povos conquistados a aderirem à religião do império conquistador. Não, eles permitiam que cada um tivesse seus próprios deuses, as suas próprias práticas culturais, e então eles pacificavam o povo. Eles só exigiam uma coisa, irmãos: que eles reconhecessem César como rei e como imperador romano, e que eles pagassem tributo a esse imperador através dos impostos. Irmãos, quando Pompeu, o grande Pompeu, conquista o povo de Israel na década de 60 a.C., por mais estranho que fosse a religião judaica para aquele imperador que vivia em sua devassidão, ele permitiu que o povo judeu permanecesse em sua prática religiosa. Então o judaísmo no primeiro século é o que os romanos chamavam de uma religio lícita. Era uma religião permitida, era uma religião lícita a ser praticada. Contanto que eles pagassem tributo a César e reconhecessem que César é o seu Senhor. Vocês se lembram que quando Jesus foi crucificado pelos romanos, o imperador acusou: olha, esse é o seu rei. E o que a multidão judaica gritava? Nós não temos rei senão César. É por isso que a religião judaica era uma religião lícita, porque eles cultuavam o Deus único e verdadeiro, praticavam seu culto no templo e nas sinagogas, mas reconheciam que César era o imperador, era rei, e pagavam tributos a César. Irmãos, não era assim com a primitiva, nascente religião cristã do primeiro século. O cristianismo não era uma religião lícita e continuou não sendo até o século IV com Constantino. Era absolutamente proibido, era um crime você ser cristão.
simplesmente por causa de uma frase, irmãos. Os soldados romanos diziam: confessem César como rei. Os cristãos diziam: Jesus é o nosso rei. Vocês viram? Por causa de uma única profissão de fé, de que Jesus era o único rei e o único Senhor, os cristãos eram uma religião proibida, eles tinham que cultuar escondidos, e se eles pegassem, os romanos o pegassem cultuando, eles eram torturados, muitos eram mortos, perdiam as suas casas, e era exatamente isso que estava acontecendo aqui, irmãos, na carta aos Hebreus. Essa comunidade que recebe essa carta era majoritariamente judeus que abandonaram o judaísmo e se converteram ao Messias verdadeiro, que é Jesus. E por causa disso estavam sendo brutalmente massacrados e perseguidos. E qual era a tentação, irmãos? A tentação era abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Porque o pensamento é o seguinte: nós iremos adorar o mesmo Deus, mas nós não iremos padecer as perseguições, minha esposa, meu marido não vão morrer, os meus filhos não vão ser torturados, eu vou continuar aqui servindo a Deus, mas sem o perigo de ser morto ou torturado. Esse é o contexto, irmãos, da carta aos Hebreus. E o que o autor aos Hebreus faz, irmãos? Ele faz duas coisas, como nós estamos vendo durante todo esse ano. Ele exalta Jesus acima de tudo e de todos, dizendo que Jesus é melhor do que tudo e todos, e a palavra melhor se repete ao longo de toda a carta aos Hebreus. Especialmente, Jesus é melhor e maior do que a religião judaica, do que o Antigo Testamento, porque essa era uma mera sombra e um tipo de Jesus. E ao exaltar Jesus acima de tudo e de todos, ele traz várias exortações, dizendo: cuidado para que vocês não abandonem a Jesus. Porque se no Antigo Testamento as pessoas morriam por desobedecer a Moisés, quanto mais nós iremos padecer eternamente no inferno com muito maior castigo, se nós uma vez confessamos a Jesus como Senhor e nos apostatarmos, nos desviarmos dessa nossa fé em Jesus. Não haverá mais esperança, não haverá mais nada. Então nós chegamos a Hebreus capítulo 12, verso 18 ao 29. O autor aqui, irmãos, ele faz basicamente duas coisas. Ele coloca diante de nós o Monte Sinai, nos versos 18 até o 21, e o Monte Sião, nos versos 22 até o 24. E basicamente o que ele vai dizer é: irmãos, se a revelação lá em Moisés foi tão grandiosa no Monte Sinai, Deus descendo até o monte, dando a lei a eles, e o monte tremia e fumegava, e aqueles que desobedeceram às leis de Deus através de Moisés morreram, quanto mais nós que chegamos até o Monte Sião, que é um tipo para falar da igreja, se abandonarmos Jesus que nos fala do céu, não como Moisés que nos fala da terra, o que nós iremos esperar do juízo de Deus? É basicamente isso que ele fala para nós, e é basicamente essa estrutura que iremos seguir até o fim do sermão. Então vamos ver a partir do verso 18. Reparem que ele começa com a expressão: vocês ainda não chegaram ao monte Sião, ao monte Sinai, perdão. E o verso 22 ele diz: vocês chegaram ao monte Sião. Então, irmãos, ele vai contrastar o Monte Sinai, a revelação do Antigo Testamento, com o Monte Sião, que é o monte onde o rei Davi transportou o templo depois que ele conquistou Jerusalém e levou a Arca da Aliança. E para o povo judeu, o Monte Sião se torna um símbolo, uma metáfora para falar do futuro reino de Deus que viria no Monte Sião. Irmãos, nós temos 7 descrições do Monte Sinai, que nós iremos ver cada uma delas, e 7 descrições do Monte Sião, e cada uma delas termina com a palavra de Deus. Deus falando no Monte Sinai de uma maneira, e Deus falando no Monte Sião de outra maneira. Basicamente esta é a mensagem do clímax retórico de toda a carta aos Hebreus. Irmãos, há algo a mais aqui para nós. Ele não está somente contrastando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, ou a revelação no Sinai com a revelação em Jesus. Ele faz isso. Mas ele quer mostrar para aqueles judeus cristãos que, se eles voltarem para o judaísmo,
algo terrível aguarda por eles. E ele está falando para cada um de nós que se você abandonar a fé cristã e se apostatar da verdadeira religião, um juízo terrível aguarda por cada um de nós. Então é por isso que ele diz no verso 25, cuidado, irmãos. Cuidado, é uma placa gigante, é um outdoor para nós dizendo, cuidado, para que vocês não se desviem, para que vocês não rejeitem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Vamos ver as descrições aqui, irmãos, do Monte Sinai. Ele é palpável, verso 18, em chamas, em escuridão, trevas, tempestade, ruído de trombeta e o som de palavras que os que ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Era um espetáculo terrível, irmãos, aquele Monte Sinai, para todos os que ouviram. E deixa eu fazer uma pergunta para cada um de vocês, eu quero que vocês respondam no coração de vocês. Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Pensem um pouquinho. Qual é a pior coisa que pode acontecer em toda a sua vida? E normalmente nós, seres humanos, em nossa carnalidade, sempre pensamos em termos de perdas, não é verdade? Houve alguma perda aí nos seus pensamentos como resposta? Talvez você possa dizer, a pior coisa que pode acontecer comigo, William, é eu perder o meu emprego. Porque minha família depende de mim, meus filhos dependem de mim, se eu perder meu emprego, está tudo acabado. Talvez você possa pensar o seguinte, a pior coisa que possa acontecer comigo é eu perder uma pessoa, eu perder a minha esposa, eu perder o meu marido, eu perder os meus filhos, o meu pai, minha mãe, meus amigos, aquela pessoa que você ama, se você perdê-la, talvez você respondeu no seu coração, é a pior coisa que pode acontecer comigo. Ou você perder dinheiro, ou qualquer outra coisa, irmãos, status. Qual é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano? E a resposta do autor aos Hebreus, irmãos, é a seguinte. A pior coisa que pode acontecer com você e comigo é nos encontrarmos com Deus. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é se encontrar com Deus sem um mediador. Você e Deus sozinhos num encontro cósmico seria a pior coisa. Deixe-me dizer o seguinte para vocês. Deus é o pior pesadelo do homem. Se encontrar com Deus sozinho, sem um mediador, é a pior tragédia, é a pior coisa que pode acontecer com você. É isso que os israelitas perceberam na hora, irmãos. O nosso irmão Kaique leu Deuteronômio 5, se repete em Êxodo 19, o povo viu Deus se manifestando em trevas e em chamas, e no som da trombeta do juízo. E o que eles falaram? Nós vamos morrer. Moisés, por tudo que é mais sagrado, não deixe que Deus fale conosco mais uma palavra sequer. Fale você conosco, seja o nosso mediador. Nós não podemos suportar essa visão e essas palavras de Deus para conosco. E Deus fala, Moisés sobe ao monte, e o povo de Israel constrói o bezerro de ouro, e é por isso que Deus é o seu pior pesadelo. Porque enquanto Deus está vindo ao seu encontro, você está em cima do seu bezerro de ouro, brincando com uma espadinha na mão, querendo confrontar Deus que está descendo o monte para vir ao seu encontro. Deus é o seu pior inimigo. Você já pensou se encontrar com Deus em trevas e em juízo e em chamas e em tempestade e os anjos ao redor tocando trombetas de juízo, dizendo: pecador, receba a punição pelos seus crimes contra o Senhor. É por isso que é o clímax retórico aqui, irmãos. O autor aos Hebreus não está brincando aqui. Ele está dizendo, se vocês rejeitarem Jesus como mediador único entre Deus e os homens, vocês vão se encontrar com Deus sozinhos. Não vai haver mais nenhum mediador, não vai haver mais nada entre você e os seus malditos pecados e a imensa santidade gloriosa de Deus, em sua esplendorosa majestade, brilhando os seus olhos, dizendo: afastai-vos de mim, malditos pecadores, eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Jesus diz isso em Mateus capítulo 7. Irmãos, eu não quero colocar isso somente para o futuro, no juízo final.
Não. Se você está aqui essa noite, você não tenha Jesus como seu Senhor e mediador entre você e Deus, você já está se encontrando com Deus em juízo e em trevas. Talvez se você não professa a fé cristã, e isso é muito engraçado, irmãos, os ateus modinhas do nosso tempo, a maioria deles, adolescentes, vão dizer o seguinte: se Deus se encontrasse comigo, se eu visse Deus, eu ia crer em Deus. Irmãos, esses moleques não sabem o que estão pedindo. Esses meninos não sabem que estão clamando pelo pior tragédia e pesadelo de suas vidas. Eles não iriam crer. Eles iriam derreter como cera na presença da glória de Deus. E iriam ser lançados no inferno. Eles não iriam crer. Eles iriam blasfemar, fugir e se ausentar de Deus. Talvez você seja assim essa noite, irmãos. Talvez você esteja caracterizado por essas trevas que cobriram o Monte Sinai, por essa falta de claridade, por essa falta de luz, por essa falta de significado na sua vida. E esse vazio que você sente é simplesmente porque você está em um relacionamento apóstata com o seu Criador. E após 2 guerras mundiais, que devastaram o mundo, acabaram com a esperança da humanidade que vinha no progressivo crescente do iluminismo, surge, irmãos, um pensamento chamado existencialista que eu quero ilustrar para nós esta noite. E o existencialismo basicamente é um calvinismo sem Cristo. E deixe-me citar 3 autores para vocês, brevemente, apenas a título de ilustração, para ilustrar como que é um não cristão que é sincero, mas que está vivendo em trevas de um relacionamento apóstata com o seu Criador. O primeiro deles, o primeiro existencialista, Martin Heidegger, o filósofo do nazista, ele vai dizer o seguinte: o ser humano, ele é um ser no mundo, mas ele é um ser jogado no mundo. Ele é um ser lançado no mundo. E ele dizia isso porque ele sentia no seu próprio coração que ele não tinha propósito. Você dizer que você é lançado, que você é jogado, é você dizer que você não tem um propósito, que você não tem uma missão, que você não tem um significado na sua vida. E Heidegger vai dizer que você e ele e todos os seres humanos são lançados como um lixo jogado no cesto no mundo. E eu quero dizer que eu concordo com Heidegger à medida que ele está dizendo de um não cristão. Você está vivendo sem propósito, você está vivendo sem uma missão, você não está vivendo para aquilo que você foi criado por Deus e por Cristo Jesus. Você é lançado neste mundo de trevas, e você está dado a si mesmo na sua insignificância e vazio. Um discípulo de Heidegger, Jean-Paul Sartre, que é conhecido por dizer que o inferno são os outros. Sartre vai dizer, irmãos, no seu livro mais popular, que o ser humano não é nada. O seu livro chama O Ser e o Nada. Ele vai dizer, você veio do nada, você não é nada e você vai para o nada porque Deus não existe. Ele vai dizer exatamente essas palavras. Como um bom ateu, coerente, confesso e honesto. E eu, infelizmente, quero concordar com Sartre e dizer que a sua vida não é nada se a sua vida não se encontra em Cristo Jesus. Não é nada. É um vácuo absoluto, insignificante, não tem propósito nenhum. E o último, para nós encerrarmos essa ilustração, Albert Camus, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, ele vai dizer que a pergunta mais importante de todas é a questão do suicídio. Porque se a vida tem valor ou não, é a grande questão, o resto é tudo nota de rodapé. E ele mesmo responde isso. Ele vai dizer, se Deus existisse, a vida teria valor. Mas como eu não acredito que Deus existe, adivinhem, a vida não tem valor, não vale a pena viver, talvez o suicídio seja a única esperança e o único caminho para nós. Vocês viram? Isso, irmãos, são pessoas que estão vivendo um relacionamento apóstata com Deus em trevas e em chamas, e eles estão simplesmente dizendo a realidade da sua experiência existencial. E talvez você seja um
destes existencialistas esta noite. Mas você não precisa ser. Jesus está de braços abertos para receber todos nós. Não importa qual pecado nós tenhamos, não importa como nós vivemos, venha a Cristo Jesus com fé. E receba significado, valor, propósito, missão, alegria e felicidade genuína dentro do seu coração, e a sua alma será satisfeita. Você deixará o jugo pesado da sua existência insignificante aos pés da cruz e receberá o fardo leve e suave daquele que te diz palavras de vida eterna. Mas talvez você seja um cristão professo aqui esta noite, mas você ainda está vivendo em trevas. Talvez a sua religião cristã é uma mera religiosidade da boca para fora. Ela não atinge o seu coração, a sua alma. Ela não transforma a totalidade da sua existência. Ela é meramente um farisaísmo vestido de cristianismo. E você não está em melhor lençóis do que o ateu, apóstata, pagão, não cristão. Pelo contrário, você está em uma situação muito pior. Você confessa Jesus com seus lábios, mas o nega com seu coração e com as suas mãos. Você está vivendo essa religiosidade e muito mais, irmãos, você tem medo de Deus. Você é como esses israelitas aqui. Você simplesmente serve a Deus para Deus não te lançar no inferno no final das contas. Isso não é cristianismo, nem uma vírgula do cristianismo, irmãos. O apóstolo João nos diz que o amor lança fora todo o medo. Se a sua vida é caracterizada por uma religiosidade que busca alcançar o favor de Deus através das suas obras e do seu desempenho, para que no final você seja aceito, você vai ser o primeiro a ser lançado no lago de fogo. Porque você é o maior dos hipócritas. Abandone essas vestes de hipocrisia e vista-se com as vestes de Cristo Jesus. Abandone esse medo. Irmãos, voltando para o nosso texto do verso 18 ao 21, o Monte Sinai ali, Deus fumegando em escuridão, é um mero vislumbre, é um mero prelúdio do que irá acontecer no inferno de chamas eternas. Trevas, escuridão, chamas, trombeta de juízo e palavras insuportáveis. Irmãos, essa é a descrição do inferno em outras passagens bíblicas. Por que a descrição do inferno? Porque é o encontro de Deus com o homem e do homem com Deus sem um mediador. Na nudez da sua existência pecaminosa, não há esperança para você, a não ser fugir da presença de Deus, mas Ele está vindo ao seu encontro. Pode parecer demorar, pode parecer uma fantasia, pode parecer um conto de fadas para você, mas isso nada mais é do que o seu coração enganoso, postergando o seu encontro com Deus, mas Deus está vindo. E Ele vai te pegar, Ele vai te encontrar, e como diz Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que esse não seja eu, que esse não seja vocês. Nós não chegamos ao Monte Sinai, irmãos. Nós chegamos aonde? Ao Monte Sião. E aqui nós alcançamos as boas notícias finalmente. Verso 22. Vamos ver aonde nós temos chegado. Mas tendes chegados ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Essas primeiras 3 descrições, irmãos, são sinônimos, se nós contamos como uma só. Ou seja, o Monte Sião é a cidade do Deus vivo, que é a Jerusalém celestial. E aqui nós temos uma descrição clara e vívida da própria criação regenerada, ou seja, da própria nova criação, que o apóstolo João relata lá no final de Apocalipse, que ele vê a nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo descendo como uma noiva adornada, para que os seus cidadãos, nós cristãos, habitemos nela para sempre. Mas irmãos, o pastor que escreve essa carta não está dizendo do futuro, ele está colocando no passado. Mas tendes chegado.
Participe do passado aqui, ao Monte Sião. Ou seja, irmãos, todos aqueles que confessam Jesus e que o adoram em seu coração, já chegaram à nova criação, em Cristo Jesus. Nós chegamos ao Monte Sião, nós chegamos a essa cidade belíssima, essa cidade espiritual. Ela não é física e palpável como o Monte Sião, mas ela é espiritual no momento e ela irá descer no céu na segunda vinda de Cristo. Segunda descrição, verso 22 ainda, nós chegamos ao incontável número de anjos numa festa. Ao contrário do Monte Sião, onde os anjos estavam ali em trombeta de juízo, dando a lei para o povo de Deus, os anjos, quando a igreja se reúne, eles estão em festa. Há festa neste momento, irmãos, nos anjos, porque pecadores estão se arrependendo, e porque o Evangelho está sendo evidenciado, e como Paulo diz em Efésios 3, os anjos ficam vendo a igreja para eles conhecerem mais da multiforme sabedoria de Deus. Então eles estão em festa. Terceira descrição, a igreja dos primogênitos registrada nos céus, ao Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, a igreja que já morreu e está no céu, a Jesus, verso 24, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Não fala de vingança, mas fala em salvação. Irmãos, a figura e a imagem pintada diante de nós é o seguinte: quando você se achega a Deus através de Jesus, você se encontra com um Deus amoroso, você se encontra numa festa e você se encontra na mais plenitude e alegria que você possa imaginar na sua vida. Essa é a imagem do Monte Sião para nós aqui, irmãos. Você se chega na própria nova criação através de Jesus. Os anjos estão em festa e Deus está como um pai de braços abertos a te receber e dar somente graça sobre graça, misericórdia e amor sobre você. Porque no meio de você e de Deus está Jesus, que foi crucificado por nós, e o seu sangue nos lava de todos os nossos pecados e nos deixa puros diante da santidade de Deus, como nosso irmão Kaique pregou semana passada. E eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Quando nós chegamos no Monte Sião, na nova criação, aos anjos em festa, em Jesus, até Deus, nós a chegamos através da igreja. Vocês viram? Verso 23, nós chegamos à igreja que está registrada nos céus. É por isso que João Calvino, nosso querido reformador do século XVI, dizia uma frase escandalosa para nós. Ele dizia que fora da igreja não há salvação. Ele não estava dizendo que a igreja salva, mas ele estava dizendo que se há alguma salvação em Jesus, nós encontramos ela em comunhão com a igreja. E tirem essa mentalidade do século 21 de igreja de vocês. Igreja não é essas paredes, igreja não são denominações, não é batista reformada, não é presbiteriana no Brasil, não. Igreja é a reunião dos cristãos em ordem e em adoração a Deus, com a pregação verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. Com diáconos, com liderança, com pastores, sim, não é bagunça, mas são as pessoas. Nós somos a igreja. Você não é a igreja. Já viu essa frase no Facebook? Eu sou a igreja. Não. Nós somos a igreja. Nunca é a primeira pessoa do singular, é a primeira pessoa do plural, sempre. E o que eu quero dizer para vocês é que não existe salvação se você abandonar uma comunidade de fé em Jesus genuína. Se você quiser sair dessa igreja, ou talvez você é um visitante que congrega em outra igreja, você quer abandonar a sua igreja e servir a Deus na sua casa, com a sua família, você está voltando para o Monte Sinai e você vai ser lançado fora da presença de Jesus quando Ele voltar triunfantemente.
não há salvação, irmãos. A chegar no Monte Sião, se a chegar a Jesus, essa é chegar à igreja. Não tem como desconectar o verso 23 das demais passagens. Não existe cristão isolado, não existe individualismo cristão, não existe cristão desigrejado. Não existe. Mesmo que vir à igreja custe a sua vida, a sua família, o seu emprego, a sua reputação, te custe tudo. Se você é um cristão regenerado verdadeiramente, você vai se alegrar abundantemente em comungar com seus irmãos na fé. Por isso, irmãos, eu não estou dizendo que se você mudar de cidade, se você tem alguma particularidade na sua fé, que você quer ir para outra igreja, não estou dizendo que você vai ser condenado. Muito pelo contrário. Esse denominacionalismo não é bíblico. Você é livre para congregar onde você quiser, desde que essa igreja seja bíblica. Mas se você abandonar essa igreja ou qualquer outra igreja, para servir a Deus sozinho, ou para não servir a Deus, ou para servir um falso Deus que seja, não há salvação. Não há outro caminho. Não há outra solução, irmãos. Nós nos encontramos em festividade alegre e cultica com Deus em Jesus na igreja. E é isso que nós estamos fazendo neste exato momento. Cultuando a Deus com alegria, ouvindo essa mensagem dura do autor aos Hebreus com temor e nos regozijando porque Jesus é o nosso mediador supremo. E nós passamos para a última parte do nosso texto, do verso 25 até o verso 29. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Verso 25, qual é a exortação para nós? Cuidado, cuidado, meus amados irmãos, para que vocês não rejeitem aquele que fala, ou seja, Jesus, ou Deus através de Jesus. E o nosso irmão Kaique leu hoje Deuteronômio capítulo 5, e Deus nos abençoou com uma belíssima chuva para terminarmos essa noite. Em Deuteronômio capítulo 5, a última leitura, nosso irmão Kaique dizia: olha, vocês se encontraram com Deus. Deus deu um mandamento para vocês. E a mesmíssima palavra aqui, irmãos. Moisés diz: cuidado. Cuidado para que vocês não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que vocês andem no caminho do Senhor. Então o autor aos Hebreus está citando para nós Deuteronômio capítulo 5. Mas ele cita mais uma passagem para nós, irmãos. E eu gostaria de abrir com vocês. Deixem um dedo marcado em Hebreus capítulo 12. E vamos abrir lá em Ageu capítulo 2. Se vocês voltarem de trás para frente, talvez seja mais fácil. Vocês chegam em Mateus, vocês vão para Malaquias, vocês encontram Zacarias, e então tem Ageu de trás para frente. Então é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Livro de Ageu, capítulo 2. E o contexto de Ageu, capítulo 2, o pessoal israelita tinha voltado do exílio babilônico. Eles reconstruíram o templo Furrequinha, que era menor que o primeiro templo de Salomão. Eles estavam dizendo: Deus, o Senhor prometeu através de Isaías, Jeremias e Ezequiel que o novo templo seria glorioso. E Deus diz: o segundo templo será glorioso. E em Ageu capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque assim diz o Senhor dos exércitos, eu estou convosco. Esta é a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. E ele vai citar Êxodo, como o nosso autor aos Hebreus. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, e aqui está a nossa citação: em pouco tempo, dentro de em breve, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e estabelecerei a paz neste lugar, assim diz o Senhor dos exércitos. Voltemos para Hebreus capítulo 12. Ele diz no verso 26,
a sua voz abalou então a terra, ou seja, citando o Monte Sinai lá de Êxodo capítulo 19 e Deuteronômio 5, e então ele vai citar Ageu capítulo 2, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez mais abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez mais, apontam para a remoção das coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Irmãos, o pastor que escreve essa carta está citando Ageu pelo seguinte motivo. Ele está dizendo, olha, no Monte Sinai Deus fez tremer a terra com a sua voz. Mas a segunda vinda de Jesus, toda a criação será abalada e as coisas que perecem, as coisas pecaminosas serão lançadas ao esquecimento, serão destruídas e só irá permanecer aquelas coisas eternas. E só irá permanecer, conforme Ageu diz, o novo templo. E o novo templo nós sabemos que é a própria igreja. Então, se você vive em sua vida pecaminosa, fora da comunidade de fé, no Messias, fora da mediação de Jesus, quando Jesus retornar, Ele irá falar mais uma vez, e a sua voz irá abalar, e você será lançado fora. Conforme o apóstolo João diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aqueles que praticam a iniquidade serão lançados no julgamento eterno. Que esse não seja nenhum de nós, irmãos. Que você seja introduzido no reino que não é abalável, que é inabalável, que você seja introduzido no Monte Sião, e quando a voz de Jesus ressoar como uma trombeta, conforme João diz em Apocalipse, você permanecerá firme, você permanecerá jubilante, você permanecerá confiante, de que aquele que morreu por você irá concluir a sua boa obra de salvação na sua vida. E você irá encontrar com o Senhor nos céus, irá viver eternamente com Ele na criação regenerada e recriada por Deus. E a conclusão é, verso 28, por isso, recebendo um reino inabalável, nós já estamos nesse reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma adoremos a Deus, de forma que Ele seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo que consome. Irmãos, já está na hora de nós pararmos de brincar, de sermos cristãos, de vivermos com irreverência e com falta de temor. Se você entende o que Jesus fez por você, você sequer irá pensar em abandoná-lo. Mas se pelo contrário você abandoná-lo, é porque você nunca o conheceu, ele nunca te conheceu. Você não adora a Deus, você adora a si mesmo e aos seus ídolos. O verso 25 diz, cuidado, porque o nosso Deus é um fogo consumidor e Ele irá te consumir. Irmãos, guardem essas palavras no seu coração, no coração de vocês. Deus irá te consumir. E o corpo que Deus preparar para você será de tal forma que você será consumido pelo fogo e comido pelos vermes, e ele não irá perecer. E você sofrerá essa punição eternamente. Portanto, todos nós corramos para Jesus esta noite. Corramos com fé, porque Jesus é o único que nos livra da ira vindoura e nos introduz numa vida de glória e de alegria eternamente. Oremos.